Existem preconceitos embutidos nos algoritmos da IA? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a relevância de informações que levam a IA a criar nuances, a criar formas de pensar que muitas das vezes levam a um pensamento velado de preconceito ou de maneira discriminatória escancarada. Fiquem ligados. Bom, Valdemir, esse é um tema já um pouco mais sensível. Justamente por conta da alimentação da IA, em determinados momentos ela pode se tornar, sim, muito preconceituosa, no sentido de que todas as informações que ela recebeu e quando ela fez aquele amarrado de informações, ela criou um conceito, aquele conceito sai de maneira preconceituosa. Sim. E como isso acaba sendo relevante, ou pode ser maléfico, né? Na vida das pessoas, na vida de pessoas que estão sendo tratadas, consultadas. E como é que vocês lidam com isso quando um paciente chega para vocês e fala: não, mas a minha IA falou para mim que eu não tenho a característica de uma pessoa bonita. Já conversamos sobre isso, né? Uma pessoa bonita, eu não tenho características de que eu vou vencer na vida, eu não tenho características de que eu sou relevante por alguma, não vou ser relevante por alguma coisa. Como é que vocês lidam com isso? Até por conta desses diagnósticos que a IA muitas das vezes dá de maneira errônea, né? Sim. Uma pesquisa científica apontou que uma criança com autismo pode ser rejeitada até o 3º segundo de contato visual da pessoa com ela. Isso foi utilizado tecnologia para fazer essa aferição. 3 segundos. 1, 2, 3. E como as tecnologias são criadas pelos humanos, isso vai aparecer. Então, as injustiças sociais são reais, elas estão aí, elas acabam destruindo vidas de pessoas, e eu sempre gosto de olhar para essa perspectiva pensando em caminhos para a solução. Eu evito normalmente ficar concentrado no problema porque senão fico dando voltas em torno dele, e isso é um produto, isso vende, gera lucro para algumas pessoas. Eu prefiro apontar um caminho para a solução. Então, por exemplo, se uma empresa está fazendo uma pesquisa de mercado para contratar novos profissionais para a sua unidade, para a expansão, etc., e ele pede suporte da inteligência artificial, ele precisa guiar o olho da inteligência artificial na hora de separar os profissionais, para que ele tenha, por exemplo, entre os profissionais, homens e mulheres, por exemplo, para que ele tenha entre os profissionais pessoas negras. Outro dia eu conversava com um amigo e ele dizia: mas, Valdemir, como que a gente combate isso? Faça ação humana, porque o preconceito, o racismo, violências, a rejeição de pessoas com autismo estão aí, são reais. Às vezes a gente não quer ver que tem uma poeira aqui, ou que tem um bode no meio da sala. Mas se nós queremos ver e enfrentar essa situação, tomemos ações para solucionar. E eu brincava com ele, porque eu falava assim: na sua próxima contratação, priorize contratar mulheres ou pessoas negras. Ele: mas por que mulheres ou pessoas negras? Eu quero pessoas competentes. E eu falei: eu também, mas eu sei que há uma categoria de pessoas que vai ser comumente rejeitado. Traz elas para cá, para o jogo. Coloca elas aqui. Estava participando de um congresso de guarda municipal e começaram a abrir vagas para poder ter homens e mulheres, e a fala das mulheres que são profissionais da segurança pública era sobre ter papel higiênico no banheiro. Olha que coisa, nós homens não entendemos esse assunto. É irrelevante. Mas ao perceber e ouvir esse outro, então vamos abrir vagas para pessoas com autismo em nossas empresas. É uma meta minha, inclusive, essa, dividindo aqui com vocês. Temos um planejamento onde no nosso plano de ação nós queremos abrir vaga para essas pessoas específicas. Então, guie o olhar da sua ferramenta chamada inteligência artificial, porque quanto mais pessoas fazem isso, elas vão sair de um viés
para um outro viés, porque é a humana que está ali operando ela. Interessante a sua abordagem, porque exatamente esse é o ponto. Como é que a inteligência artificial ela chega a esse conceito? É porque em determinado momento as informações que lhe foram compiladas, que lhe foram passadas, são as informações preconceituosas. Sim. São as informações pré-determinantes. Sim. Né? E com isso ela cria o histórico dela de definição do que é o correto, que muitas das vezes, né, já falando de ética e todos os outros vídeos que a gente já bateu papo, isso foge totalmente do que é o correto. Sim. Do que é o funcional, do que é o humano. Sim. É uma questão de pensar na lógica da responsabilidade social. Quando foi tendo avanço na sociedade em muitos aspectos, nós avançamos, por exemplo, na produção de bens e serviços. Mas quando nós começamos a produzir em quantidade geladeiras, carros, telefones celulares, junto com esses produtos estávamos produzindo uma quantidade enorme de lixo também, porque é do humano. Nós produzimos paz, mas também produzimos guerra. E isso é da essência do humano. A gente constrói coisas e às vezes destrói coisas. Destrói a nós mesmos. Então, vamos lidar com o avanço da ciência, o avanço da tecnologia. Só que lembre-se que a caixa, que a empresa de entrega, correio e outras, entrega na tua casa vem numa caixa de papelão. E isso é uma mensagem para nós. Porque o que a gente faz com papelão é lixo. Mas a gente tem que ter responsabilidade ao lidar com o nosso lixo. Então, o lixo são as questões que estão associadas à nossa humanidade, que geram injustiças e que é importante olhar para elas com seriedade e não dá para excluir a inteligência artificial desse ponto. Não dá. É um grande... Existe o viés algorítmico da IA e este é o grande ponto. Sim. Sabe? O que o Eduardo coloca de informação na IA que ele utiliza vai ser relevante para que o Valdemir lá na frente tenha uma outra informação e coloque também o ponto de vista dele, para que aquilo ali vá sendo criado uma casca, vai sendo criada uma história, vai sendo criado... Então, quando a gente cria uma matriz totalmente errônea, automaticamente você vai ter uma informação totalmente descaracterizada. Então, esse é o grande ponto. Eu espero que tenhamos aí ferramentas, principalmente vocês da área da saúde, que trabalham com pessoas, tenham mais informações de maneira mais humana, tenham informações de maneira mais abrangente, né? Porque cada profissional, cada ser humano, cada pessoa é diferente na sua essência, né? Sim. Eu não tenho como perguntar para a IA... qual é o padrão de beleza para uma pessoa da minha idade? Qual é o padrão padrão financeiro que eu devo ter com a idade tal? Porque isso aí é muito subjetivo. Sim. Existe um ponto onde utilizar a inteligência artificial, estamos, por exemplo, em um processo de expansão da clínica e a diretora executiva, que curiosamente é minha sócia e minha esposa, ela tomou uma decisão. Preciso descobrir qual é a melhor impressora para o meu cenário. E a inteligência artificial ajudou ela a selecionar a impressora, falando inclusive que para a impressora A ela gastaria 30 centavos por cada folha, enquanto que para a impressora B ela gastaria 5 centavos por cada folha. E agora caberia a ela, a humana, escolher qual impressora. Obviamente ela escolheu aquela que gastaria 5 centavos por folha. Olha que uso maravilhoso. Mas... se eu sou uma pessoa com dificuldade de aceitação, com diversos problemas emocionais, e eu vou querer que essa caneca me aceite, parece absurdo para você que está vendo? Caneca, é que eu tenho muitas questões comigo e eu queria que você me aceitasse. Será que eu sou o velho conto de fada, né? Espelho, espelho meu, alguém mais bonita do que eu? Querida, querido, você tem problemas, você precisa de ajuda de um profissional. Exato. Para ajudar essa pessoa a se aceitar. Porque o que a inteligência artificial, a caneca, o espelho, ou o espelho que hoje em dia é a rede social, falar para ela, aquilo vai ser uma verdade para ela e isso pode gerar vários prejuízos. Então, quer dizer, ciclou de novo.
Nós alimentando a inteligência com nossas próprias mazelas e as mazelas aparecendo, reproduzindo injustiça. Não é a inteligência artificial, é o humano. É o humano. No final das contas, sempre é o humano, né? É o ser não querendo ser da maneira que deveria ser. Então, esse é o grande ponto. Isso é sério, né? Isso é sério. Porque assim, sobre ser, para trazer o conceito filosófico para você de maneira simples, Eduardo, você vai entender agora comigo sobre o ser. Ser pai é existir como pai. Há homens que eles fazem o filho ou a filha, mas eles não são pais. Ser pai, ser mãe, ser empreendedor, ser tecnológico é existir. O convite é esse. Gente, vamos existir, mas vamos existir tentando tirar o lixo, tomar banho, né? Tirar o lixo e dar um curso direito. Não faça suas necessidades no meio da sala. Coloque em lugar determinado, que é o vaso sanitário, e dê curso para aquele lugar. E o lixo, a mesma coisa. Vamos colocar o plástico num canto, o outro reciclável no outro. Vamos se responsabilizar pelo que a gente produz. Perfeito. É isso aí. É direcionar as informações para onde elas devem ser direcionadas. Simples Isso. assim. Sem extremismos. Sem extremismo. Não, obrigado, irmão. É exatamente isso aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E se você curtiu esse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.